Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura de hoje, Romanos capítulo 14, a tolerância para com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, ou seja, aquela pessoa que é fraca na fé, que ainda não entende muito bem as coisas de Deus, que ainda não atingiu uma certa maturidade, é um neófito, é um débil, é um fraco, é um iniciante. Veja, ele não está falando com maldade para essa pessoa, não está diminuindo essa pessoa. Pelo contrário, ele está dizendo que, como ela está iniciando, nós devemos acolher, receber bem, cuidar dela, porque todos nós começamos um dia, todos nós fomos fracos na fé um dia. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come só legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Ele traz aqui a questão da carne, que naquele contexto tinha alguns problemas, muitos animais eram sacrificados a ídolos e aquela carne ia ser vendida no mercado. O apóstolo Paulo trata disso também em Coríntios, na carta aos Coríntios, e aqui está fazendo uma referência a isso também, porque muitos se escandalizavam, mas essa aí é carne sacrificada a ídolo, ou nós devemos comer só outras coisas, só os legumes? Então, veja, ele diz aqui que não podemos desprezar uns aos outros. É essa a mensagem. Verso 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Verso 7, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Verso 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ele está chamando a responsabilidade que cada um tem de si perante Deus, e não devemos cobrar responsabilidade dos outros. Cada um vai prestar contas de si. Tá? Verso 13, agora ele traz, vai aprofundar nessa questão dessa liberdade e do amor, da caridade, do respeito ao próximo. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O perigo é causar escândalo aos irmãos. Ele diz aqui, verso 14, que está persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salva para aquele que assim o considera, para esse é impura. Aí ele fala, por causa de comida o teu irmão te entristece. Veja, mais à frente, verso 19, assim pois seguimos coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Esse talvez seja o versículo chave aqui no nosso texto, verso 21. Se for comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, tá? Você pode pensar em qualquer coisa,
uma música que você vai ouvir, um trabalho que você vai desenvolver, um passeio que vai fazer, ou seja, qualquer atitude, aqui ó, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, se ofender ou enfraquecer. Ele cita 3 coisas: ficar ofendido, ou enfraquecer, ou tropeçar. Tropeçar é cair da fé. Ele se escandaliza porque vê você fazendo aquilo, ele fala, mas isso é contrário às escrituras, não pode, mas então o crente pode fazer isso, e aí ele descamba, né? Ele vai para o caminho errado. Então, o argumento aqui é o seguinte: qualquer coisa que for causar escândalo no irmão, no próximo, nós não devemos fazer, certo? Não é só questão de que se é certo ou se é errado, se é pecado ou não é pecado. Se escandalizar, não deve ser feito, porque nós, como cristãos, devemos acolher, verso 1, né? Acolher aquele que é fraco na fé, tá bom? Veja, verso 22, concluindo, a fé que tens, tem para ti mesmo. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, se você falar, não, isso não tem problema, eu faço isso, cuidado para você não se condenar nisso que você está admitindo como prática correta. Nós temos que tomar cuidado com as nossas posições, precisamos sempre pesá-las à luz das Escrituras. Tá bom? Então é isso, gente. A regra é o cuidado do próximo, em especial dos irmãos que ainda são iniciantes, que ainda não têm muito entendimento, que ainda são fracos na fé. Dê um bom exemplo, vivam a vida que glorifica a Deus e ajuda o próximo, né? E que o Senhor te abençoe, o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado, bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até mais, meus irmãos, Deus abençoe.